Prontinho. Está gravando. Bom, então, pessoal, a gente vai trazer aqui para vocês um conteúdo que foi trabalhado com bastante carinho, hein, com bastante pesquisa, pela Janaína e pela Ana, que vai falar das últimas atualizações do governo e vai falar também sobre o que seriam temas mais relevantes, o que está mais atual, o que está mais aí em discussão. E a Ana Cláudia é uma especialista, tem muita experiência aí na área de recursos humanos e departamento pessoal, e a Janaína tem bastante bagagem, ela é da área de TI, então ela transita aí nessa questão mais da tecnologia, como fazer todos os regulatórios, tudo que está envolvido aí em e-social funcionar com a tecnologia. Então, aí é bom porque a gente trabalha com dois pontos de vista, né? O da Ana, que tem o conhecimento das rotinas, DP e tudo mais, e o da Janaína, que é mais voltado para a tecnologia. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente conversou, eu, a Janaína e a Ana, é sobre a gente fazer um nivelamento de conhecimento agora no início, né, para começar todo mundo do mesmo ponto e todos os participantes terem aí uma base do mesmo jeito, né? E aí eu vou pedir para a Janaína fazer uma introdução sobre o que é o e-social e como é que está sendo esse processo de implantação, né? Que muitos de vocês estão vivendo isso na pele. Mas vamos ouvir um pouquinho a Janaína sobre isso. Janaína, seja bem-vinda. Obrigada. Nesse primeiro momento, também queria agradecer pela oportunidade, pelo convite da Pópolis de estar aqui com vocês, compartilhando e fazendo essa troca. Então, com vista, né, que o e-social já me deixou com muitos cabelos brancos ao longo de todos esses anos, muitos de vocês, estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, passaram já por vários processos de implantação. Queria parabenizá-los, né, porque vendo vocês aqui, já são pessoas que mostram interesse, né, que são interessadas, que estão vivenciando mais uma etapa da implantação do e-social, já mostra o diferencial aí desses profissionais que estão em busca de informação para tomadas de decisões mais assertivas. Então, parabéns a todos vocês, que a nossa jornada aqui seja valiosa, que seja próspera. Pessoal, o e-social. Vamos lá, o que é o e-social para quem está começando a carreira, né, quem está entrando agora? O e-social é um sistema de integração, na qual o governo federal tem um banco de dados único para a gente prestar informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, o empregador que tem empregados transmite para o e-social, para esse banco de dados, essas informações, através de layouts. São web servers que a gente transmite, também tem o portal do e-social para o pequeno empregador, que não é muito o nosso foco aqui, tá? Do e-social, chegou nesse banco de dados, todos os órgãos públicos interessados em alguma informação, fiscal, trabalhista, previdenciária, acessam o banco do e-social e capturam, né, essa informação de lá. Desde o começo, né, introduziu-se o e-social à nossa vida, ao departamento pessoal, em 2018. Então, foi dividido em 4 grupos essa implantação. Os 3 primeiros grupos, as empresas privadas, divididas por faturamento. Posteriormente, ao último a entrar, órgãos públicos de economia direta, de administração direta, e as organizações internacionais. Passando, assim, essas etapas que elas foram faseadas. Por quê? Como todas as informações dos trabalhadores estão indo para o e-social, até a nível de tecnologia, para sustentar uma infraestrutura do tamanho do Brasil, eles colocaram isso por etapas. Então, foi faseado. Os últimos grupos, para cada grupo que foi entrando, a última fase era no cronograma,
né, que sabemos que não é bem assim na realidade, mas que foi publicado, a última frase seria a entrada do SST. O quarto grupo, que seria de empresas públicas, finalizou isso em janeiro de 2023. Porém, né, sabemos que cada integração que o sistema do E-Social faz, se troca um layout. Então, a gente teve ali em 2021 o layout simplificado, que já revirou o E-Social inteiro, né, que foi um Deus nos acuda, para a gente entender o MOS novo, entender como que eles simplificaram essas informações de transmissão, porque muitas delas eles já têm. Então, foi simplificado a obrigação de nós termos, empregador, ter que enviar, tá? Em 2023, não terminou aí, e daí, assim, não tem no cronograma, porém, para as empresas de órgão público, de economia direta, né, e até as economias mistas, também entraram ali os eventos, o grupo de eventos de beneficiários de ente público, depois entrou o setor jurídico na brincadeira, com os grupos de eventos do processo trabalhista, e por fim, estamos vivenciando a substituição da DIRF neste momento. Além de outros a mais, né? Mas o último layout que entrou no ar em janeiro, com o período de convivência finalizado no dia 2 de fevereiro, é o único que se comunica com o extrator da DIRF. Respondido, Moreira? Que é o S13, né? 1.3, né? 1.3. Exato. Perfeito. O Brasil não é para amadores, é somente para profissionais. Por isso que vocês estão aqui. Eles são os profissionais que dão conta de tudo, toda essa emaranhado de leis e normas, enfim, não é fácil. Mas vamos lá, então. Esse tema da DIRF, então, acho que a Janaína brilhantemente já fez essa introdução, está mexendo aí com os bastidores aí de departamento pessoal, administração de pessoal. Então, agora vamos para uma pergunta, então, mais difícil. Como é que está sendo esse processo de substituição da DIRF e a comunicação do extrator com o ECAC, né, no ECAC? Eu acho que a Ana entende bem disso aí, pode trazer para a gente aí as atualizações. Pode ser, Ana? Pode, claro. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Acho que é uma troca muito grande, muito enriquecedora, né? Então, o pouco que eu conheço, eu compartilho com vocês e vocês compartilham com a gente o que vocês conhecem. Como complementando o que a Janaína disse, o E-Social veio, quando ele surgiu lá nos bastidores, em 2014, seria para unificar todos os encargos, todos os processos dentro do departamento pessoal no único órgão, né? Então, juntar tudo no E-Social. Então, o que nós vimos agora, o CAGED já não existe mais, então já era uma promessa, já não existe mais, a RAIS não existe mais, também já era uma promessa do E-Social, então está tudo dentro do E-Social. O CAGED hoje são as admissões e demissões, os 2200 e os 2299 que nós enviamos todos os meses, então o CAGED mensal continua, a DIRF, a RAIS, ela continua, mas de uma forma um pouco diferente do que acontece hoje. Acontecia antes, né? E é o que está acontecendo com a DIRF hoje. A DIRF passou a ser mensal? Não, em hipótese alguma. A DIRF não é mensal. A DIRF continuou sendo anual. A diferença está que na DIRF, antes, até 2024, ano base 2024, nós fechávamos tudo e entregávamos até o dia 28 de fevereiro, né? Hoje não. Hoje é o que a gente chama de DIRF silenciosa. Eu vou informar para o E-Social a minha DIRF mensal. Então, o que eu preciso ter isso? Para poder estar bem com o governo, estar passando as informações, porque se vocês forem parar para pensar, está absolutamente tudo interligado. Então, ficando numa base só, todas as informações e todos os órgãos buscando informações, está tudo muito interligado. E é de forma assustadora que a gente consegue perceber isso.
porque ninguém colocava fé no E-Social. Eu escutei muito, não, isso não vai dar certo, no Brasil isso não resolve, isso não continua, e deu certo, está dando certo, né? Com alguns percalços, sim, mas está dando certo. Nós temos o FGTS digital que está funcionando legal, com alguns ajustes, mas está legal. Mas da DIRF em si, o que eu preciso? A nossa maior dificuldade no departamento pessoal é que eu não tenho de onde buscar informações dentro do site do governo. Então, eu não tenho um extrator de dados, eu entrei agora há pouco no ECAC, ainda não está disponível, eles disseram que até março disponibilizariam, não está. No E-Social, nós não temos nenhum lugar que podemos tirar informações para conferirmos com aquilo que nós temos na nossa folha. Então, a gente continua fazendo as conferências do IR, como fazíamos antes no E-Social, a gente vai lá, fecha a folha, vê valores que estão batendo, totalizadores, tem uma diferença, a gente vai buscar. Então, normalmente, o seu servidor, o seu fornecedor, gente, desculpa, eu estou um pouco nervosa ainda, então as palavras ficam difíceis de eu falar. O seu fornecedor de sistema, ele com certeza tem um extrator que você possa buscar essas informações para fazer a conferência do seu imposto de renda. Porque se tem uma diferença, você precisa de informação. Então, tem uma comunicação com o seu programa, com o E-Social, para poder fazer esse bate. Então, continua igual na DIRF. Só que a gente vai precisar de mais informações para poder estar correto. O que a gente fazia no final do ano, algumas empresas fazem mês a mês, ainda assim, eu sei de muitas empresas que fizeram a implantação da conferência da DIRF mensal, sem ser no sistema do E-Social. Hoje nós precisamos conferir junto ao E-Social. O E-Social não faz cálculo de IR, mas as informações que nós enviamos para eles são extremamente importantes. Então, o que a gente precisa estar atento? Quais são as verbas que você está utilizando? A rubrica dela está sendo cruzada com as incidências? Eu tenho, por exemplo, uma verba de salário. Essa verba de salário, ela pode chamar felicidade. Ela pode ter o nome que você quiser, mas ela tem que ter a rubrica de salário. A rubrica de salário tem o quê? Quais são as incidências? Eu tenho incidência de INSS, de IR e de FGTS. Então, isso tem que estar certo, para eu poder informar para o social e fazer certo. Então, quais são os pontos nevrálgicos da DIRF? Eu tenho que saber os rendimentos tributáveis. A minha parametrização está ok? Eu fiz o cruzamento entre rubrica e incidência? Tá legal. Eu posso ter lá uma verba que eu criei com um nome qualquer, mas usei uma rubrica que tem incidência de IR, mas eu não coloquei. Então, tem que tomar muito cuidado com esse cruzamento entre rubrica e incidência. Eu tenho que olhar o meu RRA, que é os rendimentos recebidos acumuladamente, que é de economista mista, na grande maioria, o RRA está relacionado à economia mista. Os rendimentos isentos. Mas não é só IR. Não, eu tenho que cuidar dos rendimentos isentos também, aquelas verbas que não são tributáveis de IR. E os dependentes? Os meus dependentes lá no cadastro do seu funcionário, eles estão com o CPF? Hoje a gente sabe que a certidão de nascimento já vem com CPF, mas antes não vinha, tinha que fazer separado. Então, a gente tem dependente que não tem, e eu preciso desse CPF, ele vai fazer a diferença. E daí, dentro disso, tem toda uma legislação, que a gente não pode esquecer que o E-Social é a aplicação da lei na íntegra. Então, se você não tiver atualizado com a legislação, a possibilidade de você cometer um erro é muito grande. Então, eu tenho a contribuição previdenciária. As suas verbas estão parametrizadas de forma tal que estão cruzando a verba com a rubrica com a incidência da contribuição previdenciária, que é o nosso INSS. Elas estão parametrizadas de forma correta. A dedução de previdência complementar, hoje eu informo a previdência complementar, muda layout. Então, assim, a Janaína acaba ficando meio doida, né? Aparece um layout novo, muda tudo de novo, aí tem que buscar uma versão nova para acrescentar aquele campo, e a gente tem que estar sempre de uma forma muito dinâmica. O E-Social é muito dinâmico.
E acaba enlouquecendo é a maneira de dizer, né? Acaba deixando a gente de cabelo branco cada vez mais. Aí eu tenho a pensão alimentícia sobe no 1210, que é o evento de pagamento. O 1210, que a gente costuma dizer assim, o 1200, ele está relacionado ao INSS. Então, são os pagamentos referentes à competência. Competência, a folha de março. 1200 vai me mostrar tudo que eu informei de março. O 1210 são os pagamentos. Então, daí a gente tem um sério problema de entendimento com algumas pessoas que estão iniciando no departamento pessoal, porque a gente costuma dizer o 1210 é regime de caixa. Então, é tudo que foi pago de 1º a 31 de março. Ah, mas eu tenho umas férias de abril que foi paga dia 31 de março. Vai entrar no 1210, porque é um pagamento pertencente a março, e não a abril. A folha, as férias são em abril, mas o pagamento foi em março. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. O seu cadastro dependente do IR, como eu disse, da pensão. O pensionista, ele está com o seu dependente de IR, a legislação diz que ele não pode. Se você paga a pensão alimentícia para ele não é seu dependente de IR. Ele é dependente de IR da mãe. Vamos supor assim, eu sou casada com o Moredo, e o Moredo paga a pensão para o meu filho. O nosso filho, ele é meu dependente em IR, e não do Moredo, porque o Moredo paga a pensão. Então, eu recebo o dinheiro da pensão, e essa pensão vai incidir IR, mas o meu filho é meu dependente, e não dele para dedução de IR. É uma coisa que tem que se ficar muito atenta, que pode dar problema lá na frente. A retenção do IR, a sua retenção está correta? Um grande fluxo, assim, eu tenho uma empresa de 5, de 10, eu participei de um curso, uma pessoa falou, eu tenho 70 mil funcionários, como eu vou conferir? Vou fazer por amostragem. Então, pega um admitido no mês, pega um que tem férias parcial no mês, um que tem férias total no mês, um que tem dependente, o que não tem, que tem pensão. Então, pega esses casos específicos e faça uma conferência manual, né? Vamos conferir. Quando eu entrei no departamento pessoal, o meu mentor disse para mim, se você não souber fazer na mão, você não sabe conferir no sistema. E é uma grande verdade. Então, vamos aprender a fazer, né? A gente tem uma geração Z que tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, mas a conferência dessas coisas não rotineiras, aquilo que tem um salário normal, também deve ser conferido, óbvio que deve ser conferido, mas lembrar sempre dessas exceções, numa licença maternidade, numa licença paternidade, de uma licença sem remuneração, com remuneração, são essas coisas que fogem ao salário dito normal do mês fechado. Além disso, a gente tem as operadoras de plano de saúde, que obrigatoriamente precisam da rubrica 9219. Então, o seu plano de saúde, a rubrica do plano de saúde está com a incidência, a verba de plano de saúde está com a rubrica 9219? Você olhou quais os cruzamentos de incidência dessa rubrica? Isso é importante para a DIRF. Então, a DIRF é um montinho de detalhe que vira uma montanha, porque é muita legislação numa coisa só, que a gente fazia tudo isso depois. Hoje eu não tenho mais isso. Então, eu vou informar no 1210 o que foi descontado do funcionário. Então, isso vai fazer diferença. Eu preciso, não só do CPF da operadora de plano de saúde e odontológico? Não, eu preciso da ANS também. É uma obrigatoriedade que faz parte do layout. Então, a gente tem que ter essas informações e conferir o seu XML, dá uma conferida dentro do e-social mesmo, entra lá no IR, entra lá quando você vai conferir em folhas de pagamento, você consegue ver os pagamentos, ver o que tem lá. Então, essa conferência mais minuciosa, ela é extremamente importante para a gente poder ver isso. E o reembolso do plano de saúde, que a gente tem que ficar atento à rubrica do reembolso de plano de saúde também, tá? É uma coisa que vale lembrar. Isso tudo, a DIRF para o E-Social, ela estava prevista em meados de 2024. E se viu que faltavam informações, precisou mudar layout. Então, as software houses começaram a correr atrás do layout que acabaram de soltar. Passou a sair agora, a DIRF passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a informação, ano base 2025.
que eu vou entregar lá dia 15 de fevereiro de 2026. Então, não mais dia 28, dia 15 de fevereiro de 26. Então, a conferência mensal vai te economizar um monte de dor de cabeça. Então, é bastante coisa para conferir? Sim, é bastante. Mas, de repente, o seu provedor, o seu sistema, possa buscar, além das verbas do IR que você já fazia a conferência, pedir para incluir essas outras verbas que você precisa, essas outras informações que você precisa para conferir e fazer seu bate da DIRF mensal. Né? Seria a DIRF mensal, é uma conferência mensal, na verdade, né? Então, a gente tem, e daí eu vou ter uma retificação lá em janeiro de 2026. Então, o que o departamento pessoal fica de cabelo em pé? Novembro, dezembro e janeiro são meses críticos para a gente. Eu começo em novembro com a primeira parcela do 13º. E começam as férias. Dezembro eu tenho a segunda parcela do 13º, aquele monte de encargo para fazer, férias coletiva, gente saindo de férias, sem ser férias coletiva. Eu volto em janeiro, muitas empresas voltam dia 5, dia 10 de janeiro a trabalhar, me falta mão de obra. Então, mão de obra no sentido do quê? A grande maioria, ou uma grande parcela, está em férias. Janeiro é mês de férias. Então, como eu vou ter capital humano, como que eu vou ter recurso humano para poder fazer toda essa conferência lá em janeiro? Para fazer todas essas retificações? Então, o departamento pessoal vai enlouquecer. Aí eu estou lá como auxiliar, estou de férias, estou de boa. Mas o meu encarregado está enlouquecendo, porque ele tem um monte de conferência para fazer. Ou o contrário, o encarregado sai de férias em janeiro. O auxiliar, o assistente, o analista vai enlouquecer, porque tem muita informação. São 12 meses para a conferência. E daí vem a retificação em janeiro. Como que a gente vai retificar muita coisa ao mesmo tempo? Então, o nosso conselho é uma conferência mensal. E daí a gente chama de uma DIRF mensal, que não é. A DIRF, ela é anual. Ela vai fechar anualmente. Mas eu posso fazer minha conferência mensal. Eu acho que a DIRF é mais ou menos isso. É muita informação, muita legislação. Quanto mais atualizado tiver, melhor. Saindo a todo momento, sai uma legislação nova. Né, Moreno? E a gente fica aqui Muito meio bom, doido. Muito bom, né? Então, assim, se prepare, né, pessoal? Tem bastante coisa aí para fazer, bastante trabalho. Mas aproveitando, então, esse gancho aí, vamos tentar saber da Janaína, já que ela é da área de TI, quais são os possíveis impactos e dificuldades que a retificação da DIRF anual vai ter na área de TI? Bom, vamos lá. Gente, por experiência, tá? Ao longo dos anos trabalhando com e-social, quando tem muita coisa a ser paga dentro de um mês, gera um XML, sistema de mensageria, é uma web service, né, como introduzir, e a gente faz como? O layout do e-social é a formação de um XML. Foi a união dessas duas áreas de TI e de departamento pessoal que, às vezes as pessoas até me perguntam, eu tenho que entender de tecnologia para fazer a minha prestação de contas? Infelizmente, um pouquinho, né, porque vocês ficam desnorteados sem saber para quem correr na hora que o bicho pega. Então, assim, eu já peguei empresas aí que teve dissídio retroativo de 5 anos, e que já vivenciaram isso ao longo, né, desses anos aí de e-social. XML muito grande, antes era bloqueado. Eu fui até buscar informação no manual do desenvolvedor para saber qual era esse limite, porque pode ser que acumule muita coisa em janeiro de 2026 e que vocês, por não olharem o mês a mês da DIRF, do que vocês estão transmitindo, possam estar transmitindo uma informação errada. E a partir do layout S1.3, o que o governo solicita? Não reabra a folha para corrigir DIRF. Porque isso gera encargo. Toda vez que vocês reabrem a folha no 1298, vocês impactam também a área fiscal, porque gera uma retificadora da DCTF Web. Então, o que vai ser acumulado, né? Então, se você errou
que provavelmente isso vai acontecer porque vocês não têm como conferir, porque não lançaram o extrator da DIRF. Né? Então, a gente sabe que essas informações estão alimentando o banco de dados lá do ECAC, sabemos, desde janeiro. Porém, está cegas, entrou em produção e a gente não tem essa visão. Então, pode ser que tenha encaminhado informações erradas em janeiro, fevereiro, quando vão ser retificadas? Não é para reabrir a folha. Vão ser retificadas em janeiro. Então, a cada grupo de cada mês que você vai precisar retificar, vai formar um grupinho com as tags no XML, fazendo isso ser extenso. Aí, o que acontece? Antes, eles colocavam que tinha um tamanho de XML que era permitida essa transmissão, né? Pensa numa porta. Pensa um monte de gente entrando numa porta bem grandão. O que acontece com o servidor? É o que vocês vivenciam mensalmente, né, a cada implantação, que todo mundo fica desesperado e dispara no horário comercial e trava o e-social. Então, constantemente, desde o começo de janeiro, a gente está vendo o e-social trocando de versão com a máquina andando. Por quê? Porque eles precisam validar, porque eles estão vendo que deu errado, que tem uma exception nova. E que isso está alimentando a informação para a DIRF valer. Então, eles estão lançando um layout atrás do outro, que posteriormente a gente conversa melhor sobre isso, mas para tentar mitigar os impactos dessas retificações da DIRF. Então, eles tiraram do manual do desenvolvedor o tamanho do XML. O que eu, Janaína, né, tenho aqui em mente, né, é que talvez eles tenham resolvido um problema de infraestrutura deles. Gente, torcer para isso. Mas pode ser que numa atualização de manual, eles simplesmente tiraram a informação, porque eles não deixam detalhado. Eu resolvi o meu problema, então o lote não vai ter mais um tamanho pré-definido. Né? Então, assim, a gente não sabe. O que se tem é que foi retirado da informação o tamanho do lote versus tamanho de XML. É isso que eu tenho aqui no momento. Então, como a gente não sabe, e o futuro, por mais que seja próximo, né, é melhor a gente prevenir. Como faz essa prevenção? É a gente fazer campanhas de qualificação cadastral. Porque isso é o mais importante no impacto da DIRF, para você não precisar criar um grupozinho a mais naquele mês. O funcionário validar a informação que ele tem. A gente fazer esse check-up aí em todas as verbas para saber se a rubrica está correta, se a natureza, né, da rubrica, o código utilizado pelo e-social, se as tabelas e as incidências estão corretas nas suas verbas, se está chamando isso corretamente para a folha de pagamento. Então, assim, essas coisas a gente tem como agir e hoje, para prevenir um problema de você não conseguir transmitir em fevereiro e tem um prazo. Eu acho que é isso que eu deixo aí em detalhes, né, uma observação para vocês ficarem em alerta. E outra, né, as empresas, né, vão ter que aí saber dessa obrigação nova já desde qual, para que os gestores consigam gerenciar essa ausência colocada pela ANA, né. Então, assim, quais são as prestações? Pô, até dia 15 de janeiro, eu tenho que fechar 2 folhas, que são a do 13º e a do mês de dezembro. Então, o que vai acontecer no meu janeiro? Vocês já terem isso mapeado. Empresa que tem acordo coletivo para ser ajustado em janeiro, que já é uma coisa a mais, e sabemos que acontece, né? Participação de lucro, que pode cair lá, já é uma coisa a mais no XML, né? Férias coletivas, é uma coisa a mais. Então, assim, já saber se organizar, se estruturar para uma nova rotina operacional. Acho que é isso, Moredo. Perfeito. Então, está anotado, né, pessoal? Campanhas de qualificação cadastral é uma alternativa aí para se preparar para tudo isso. Diga, Ana, quer complementar? Rapidamente? Em relação à DIRF, que eu lembrei agora, a gente tem visto muitos empregadores que querem pagar o PLR ao estagiário. O estagiário não recebe PLR, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado isso. Se você mandar PLR para o e-social, ele vai falar, não aceito. PLR não é
de funcionário. O que diz a lei? Estagiário não tem direito à participação nos lucros e resultados. Isso porque o estagiário não é considerado um empregado formalmente. Ele é um Então, trabalhador sem vínculo. Isso, ele é um TSV. Então, eu vou ter que fazer uma verba específica. Ah, mas a empresa quer pagar? Ok, mas faz uma verba específica, usando a rubrica de bolsa de estudo, né? A bolsa de estágio, olha as incidências, evita colocar como PLR, pode colocar uma bonificação anual, alguma coisa, mas evitar a nomenclatura, embora o E-Social não vá ver. Até lembrando, né, gente, também, tudo que se vincule, né, que traga o estagiário a um vínculo, né, lembra, de férias. Né? No começo do E-Social, isso também foi uma tortura para a galera, né? Só uma coisa que eu lembrei agora, porque a gente tem tido muito caso disso, né, de estagiário recebendo PLR, e tem que estar na rubrica de bolsa. Boa, Ana. Muito bom o complemento. Um outro assunto aqui que a gente separou para falar para vocês é sobre a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 435, que foi lançado, publicado no dia 20 de março, e fala sobre informações sobre o crédito trabalhador. E dia 21 de março foi lançado os empréstimos pela carteira digital. Então, acredito que vocês devam estar com algumas dúvidas. Como que esse processo vai funcionar? Quem é que vai encarar essa? Janaína? Pode ser, Moredo. Aí você só me dá um toque para eu... Só me dá um toque para eu botar a hora que você quer que eu bote aquele fluxo, tá? Pode colocar, Moredo. Eu vou seguir uma linha de raciocínio, gente. Eu vou fazendo alguns complementos de informação que a gente foi tirando de um lugarzinho aqui, do outro lá. Assim, é tudo ainda muito novo. Até deu uma apagada na DIRF, né? Tava todo mundo estressado por causa da DIRF. E daí, do nada, cai a bomba, né? Mas a gente tem uma grande habilidade para sair da zona de conforto e vamos lá. Como é que vai funcionar o crédito do trabalhador? No dia 20, eles soltaram a portaria 435, que creio aqui que todos já tenham visto, e agora no dia 31 de março, soltaram também outra portaria para ajustar a portaria 435. Então, atualmente, temos regulamentação de lei? Não. Então, tudo ainda é muito vago, tudo ainda está muito aberto para interpretações. Tanto que na nova portaria do dia 31 de março, que eles lançaram, a 491, eles colocam ali, eu brinquei aqui internamente, falei assim, ficou mais esclarecedor? Eu falei, olha, eu fiquei confusa. Eu falei, você não pode ficar confusa. Eu falei, poxa, mas assim, o cara me coloca ali, que pode ser habituais, defina habituais, né? Quais são esses descontos habituais que a gente vai ter que ver? Porque é tudo muito relativo ainda, né? Fica aberto a suposições, tá? Então, assim, vamos trabalhar sem suposições, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vai ser esse novo processo que já entrou em produção e pegou todo mundo aí com uma obrigação a mais a ter que fazer, com o departamento pessoal sem muitas orientações, né? Porque o que nós tínhamos até dia 20 de março eram os campinhos do E-Social que a gente já tinha que ter feito, né? Que a gente já fez dentro dos sistemas de folha, porque a gente já tinha recebido a informação do layout S1.3, tá? Então, assim, eu vou para vocês montando aí, né? Estruturando. Como é que vai funcionar? Gente, as empresas que já tinham convênio com as instituições financeiras para empréstimos consignados pago em folha, o que se altera aí é o fluxo. Por quê? A gente já enviava essa informação para o E-Social, né, com o código da rubrica 9254. Só que a empresa participava desse processo da margem consignada. Ela já via antes e dava o aval, o meu funcionário vai conseguir pagar, tudo bem. Agora, a empresa saiu desse fluxo. Por quê? Na carteira digital do trabalhador, ele entra lá,
e ele começa um leilão para escolher qual é a instituição financeira que está conveniada, né, com a Dataprev, né? E esse cálculo da margem consignado, de onde eles tiram a informação? Do E-Social. Então, assim, a Dataprev vai ter o E-Social e ele vai fazer esse cálculo ali, que antes era uma coisa entre a instituição financeira, que o funcionário tinha acionado, que era conveniada a empresa, eles faziam esses cálculos, né, até terceirizados, muitas vezes deles, né, para saber qual era a margem que podia ser paga, né, pelo aquele funcionário, sem deixar ele numa situação ruim, sem dinheiro no final do mês, e isso era aprovado pela empresa, tudo bem, né, ele consegue fazer isso, vamos lá, né, e é uma compulsória. Então tem que ser descontado esse valor. Agora, o que muda é a ordem, porque o trabalhador vai lá, ele faz essa seleção, ele toma a decisão em cima de uma margem consignada não publicada ainda, como eles efetuam esse cálculo, ao pé da letra, que é necessário, e daí chega para a empresa uma notificação pelo DET. Então, assim, fechou o contrato, eu, funcionária, fui lá, escolhi, quero pagar esse. As parcelas, quantidade de parcela, fechei o contrato com essa instituição financeira. O DET dispara um e-mail para o empregador, então verifiquem se vocês têm os cadastros ativos para vocês estarem recebendo esses e-mails. Aí, o empregador tem que entrar no portal do Emprega Brasil, baixar um arquivo entre o dia 21 e 25. Essa primeira vez que estaremos executando essa tarefa, vai ser no dia 21 de abril até dia 25 de abril. Vocês vão ter que baixar esse arquivo. Aí começou aquela coisa, né, que todo mundo via assim, importa no seu sistema de folha de pagamento. Foi um Deus nos acuda, porque eles botaram em produção e não soltaram para software houses, né, até dando spoiler aqui, qual era o layout do arquivo. Até que eu acho que todas as empresas de software começaram a pentelhar, porque não tinha acesso à informação, uma coisa que estava no ar e que impacta muito, porque imagina a responsabilidade do departamento pessoal de ter que cadastrar número por contrato até número de contrato dentro do seu sistema de folha de pagamento. Um erro, gente, pode ser catastrófico nesse processo. Por quê? Vocês vão importar esse arquivo para dentro da sua folha de... Eles já divulgaram o layout do arquivo. Eles dizem um pouco mais, ainda tem informação a chegar, que são as APIs, né? Mas, enfim, no dia 27 de março, eles soltaram um layout de arquivo para a gente entrar em processo de desenvolvimento. Esse layout de arquivo vai alimentar algumas informações na sua folha de pagamento e no E-Social. Para o E-Social, o empréstimo consignado feito na carteira digital, tá? E até tem uma informação, uma troca com alguns clientes aqui, né? Que quem já tem o convênio e que tem um empréstimo, o trabalhador que ficou assim, qual é a ordem do desconto do empréstimo, né? Então, quem já tem um empréstimo não consegue simular novo, pago em folha de pagamento. Nessa portaria do 491, também, o que o governo alerta, né? Ele fala que as instituições financeiras que fizeram empréstimos descontados em folha ou por fora, pessoal do CPF, tem que informar a Dataprev, do dia 1º de janeiro até dia 20 de março. Para que eles estão fazendo isso? Entre linhas, não sabemos, não está descrito o porquê. Mas eu creio que é a mesma situação do empréstimo consignado, aí, né, é uma crença, né, que vai ser bloqueado para o cara não fazer um novo empréstimo, tá? Então, quem fez uma dívida já, né, um endividamento ali de um empréstimo que foi consolidado entre dia 1º de janeiro até dia 20 de março, o governo está pegando essas informações, independente se ele é pago de folha ou não. Agora, como que ainda tem muita coisa por vir, a lei precisa ser regulamentada para a gente entender um pouquinho melhor. Mas, enfim, você vai pegar essas informações, você vai botar para dentro do seu sistema a verba, né?
tem que ser uma verba nova. Antes, né, as empresas que tinham convênio fazia uma verba com o código da rubrica 9254 para cada tipo de convênio que tinha com cada instituição. Agora, unificou, é uma verba só, independente de quem seja a instituição financeira. Tá? Nessa verba, ela vai ter que ter a incidência do INSS 9, FGTS 31 e o código da rubrica 9253. Quando isso acontece, lançado na folha de pagamento daquele funcionário, abre-se um grupo dentro do XML, que transmite quais informações? O tipo de empréstimo, que atualmente nesse layout só tem o e-consignado. Então, vai o código 1, que é o único válido, vai o código da instituição financeira, 3 dígitos, o número do contrato, então, que teve alteração, porque o layout S1.3 que entrou ali, né, em janeiro, com período de convivência até o dia 2/2 de fevereiro, ele tinha 13 dígitos. E agora eles soltaram uma alteração desse layout, numa nota técnica, pedindo para fosse 15. Então, eles já aumentaram isso, gera, gente, atualização de sistema. Tá? Então, as empresas vão ter que correr atrás para atualizar no dia 22/4 para liberar esses 15 dígitos, tá? Para vocês nessa parte do e-consignado. Enfim, e, por fim, tem um campo de observações, que é livre digitação, 255 caracteres. Como vai ser utilizado? Não tem no MOS, tá? Mas eu creio que seja para vocês passarem a informação para o e-social quando houver algum problema, porque a responsabilidade de administrar financeiramente se o funcionário vai conseguir efetuar aquele pagamento total ou parcial, ficou da empresa. Então, essa é a grande diferença do que tinha do convênio que a gente fazia diretamente com as instituições financeiras, tá? Pode ser feita N coisas, a gente está tendo grandes ideias para tentar evitar o endividamento desse trabalhador, sim, né? Tem campanhas também, né, de administração financeira para evitar esse controle. Mas o que sabemos? Tá, no dia 21 de abril, vai ser liberado isso no portal Entrega Brasil. Empresas que têm, notificadas pelo DET, vai baixar o arquivo, colocar para a folha de pagamento, verificar a margem consignada, se vai sobrar salário para pagar, né, descontando o que é compulsório. Ainda não tem muitas informações, né, dos descontos voluntários, porque, tá bom, eu vou descontar no final do mês, né, a gente... quando liberaram lá na carteira digital, todo mundo entrou para saber o que estava acontecendo, fez simulações, e talvez vocês também tenham experiências assim, mas algumas simulações davam um valor que não podia dar parcela. Fala, cara, e aí, vou ficar com débito negativo? Para quem que vai essa brincadeira, né? Porque às vezes as pessoas têm os descontos voluntários, como o plano de saúde, o Gympass, os benefícios que a pessoa escolhe ou não. A empresa pode cortar isso? Não, você tem que comunicar o cara, falando, cara, você não vai conseguir pagar essa conta. E aí, o que a gente vai fazer? Né? E transmitir para o valor. Qual é a grande importância, gente, para não se cometer crime? Valor descontado tem que ser pago. Então, descontei na folha de pagamento, eu transmiti para o e-social. Lá, quando vocês fecham a folha, alimenta 5.003, totalizador, 5.013. Vocês vão entrar lá no FGTS digital, após fechamento de folha no e-social, e baixar essa guia. Então, o prazo para as informações que vocês vão baixar em abril, vai descontar na folha de pagamento de maio. Qual é o prazo de transmissão da folha de maio para o e-social? Dia 15 de junho. Qual é o prazo para vocês pagarem a guia? É dia 20 de junho. Não sabemos como que o sistema governo, que para todo mundo junto, né, a DIRF veio para todo mundo junto, não é faseada mais.
o e-consignado, para todo mundo junto. Como é que vai comportar sistema governo? Porque o departamento pessoal fica, muitas vezes, fazendo hora extra, porque em horário comercial não conseguiu baixar, porque o sistema caiu, né? Porque está com dificuldade, porque está travando, porque o processamento está lento, por causa do tamanho de uma porta. Então, assim, a gente não sabe como isso vai acontecer. Estamos todos ansiosos, né, para que tudo dê certo para todo mundo. Mas temos que cumprir essas datas. Porque uma vez que você, por qualquer motivo, gente, tira print, evidencia se está sofrendo por algum problema tecnológico nesse processo de lentidão. Estou lá no portal Emprega Brasil tentando baixar esse arquivo. Cara, já é dia 25, eu tentei 3 dias, eu não estou conseguindo. Evidencia. Né? Porque se vocês não conseguirem baixar essa guia no FGTS, o sistema está fora do ar, eu tenho prazo do dia 20 para pagar, por qualquer que seja o motivo, eu não conseguir pagar, a empresa vai ter que se reportar. E se não tiver provas, né, se a gente não tiver isso, né, enriquecedor, você vai ter que pagar o encargo, porque você pegou o dinheiro do trabalhador, descontou dele e não repassou para o governo. Né? Então se torna um crime. Então, assim, é esse grande cuidado, tá? Que nós temos que ter até essa linha, né? De pagar a guia do FGTS digital lá no dia 20 de junho. Boa. Esqueci de alguma coisa, Ana? Eu acho que foi todo o fluxo aí, né? Até chegar no... Então. Eu só ressaltaria que a verba dessa rubrica 9253, ela tem a incidência obrigatoriamente de FGTS 31, que fala que é o e-consignado, o IR é o 9 e o INSS é 0, porque não tem incidência nenhuma, eu só vou identificar que aquele desconto se refere ao e-consignado. E a guia do e-consignado, ou empréstimo do trabalhador, ela é separada do FGTS. Então, a gente vê muitas, nas palestras, nos cursos que eu andei fazendo, as pessoas falam assim, mas a minha empresa não paga o FGTS. Como que vai pagar? É uma guia separada do FGTS e do e-consignado. E-consignado, descontou em folha, não pagou, é apropriação indébita, assim como o INSS. Eu descontei do funcionário e não paguei para o governo, eu estou fazendo apropriação indébita. Isso é crime. Então, precisa ficar bem claro que o e-consignado não pagou a guia, é crime. Lá na data certa, tá, gente? Não é... Isso vai para a rescisão também, tá? Perfeito. E aproveitando aqui, Senaína, o governo também publicou sobre a importância do registros de afastamentos do e-social, principalmente para a concessão de benefícios por incapacidade. O que você poderia trazer aí de contribuição, enfim, em relação a essa publicação? Tá. Gente, eu acho que um dos eventos mais complicados que eu acompanhei o desenvolvimento foi o 2230, tá? Porque ele envolve 2 áreas separadas, né? Que envolve a saúde, o afastamento por saúde do funcionário, com todos os dados sensíveis, né? Então, até o controle de CID é uma coisa bem complicada de se fazer, porque muitas vezes a pessoa escolhe não passar. E isso é uma informação de um dado pessoal, né? Mas que impacta onde? No INSS, para o controle do CID de 60 dias, tá? Envolvendo também afastamentos por férias, que é a área da folha. Então, assim, pensando nessa dinâmica que já temos aí desde 2018, agora, né, em janeiro aqui, né, as empresas começaram a serem notificadas do quê? Poxa, seu funcionário foi lá no INSS, dando entrada num benefício, eles olhavam, tem no e-social? Não tem, não vou dar. Então, assim, lascou, a comunicação do sistema de integração realmente começou a funcionar. Tá? Então, por isso que eles soltaram essa notícia. Porque começou a ser negado a concessão dos benefícios por ausência de informação do 2230.
E qual é a realidade das empresas de folha de pagamento com isso? Às vezes o afastamento chega para você, você já fechou sua folha. Né? Assim, você tem que fazer lançamento retroativo. Você está aqui fazendo o seu mês aqui, né? Transmitindo os eventos, né? Aqui, mas às vezes chega lá do passado. Porque, por N motivos, porque não é uma coisa que depende só de você, né? Depende do funcionário. Então, começou a ser levado ao pé da letra. E não é só isso, gente, assim, o que tem ali também nas entrelinhas no 2230? O próprio e-consignado. Né? Se vocês não enviarem que o funcionário está afastado, vai ter uma margem de consignado irreal ali para eles fazerem um cálculo e a simulação. Será que eles vão bloquear para quem está afastado, para não fazer a simulação, porque esse cara não tem salário, se ele está afastado pelo INSS? Então, assim, tem N coisas que isso vai ter que funcionar muito bonitinho. Então, eles deram essa notícia para trazer a importância a esse evento e a correção, gente, do retroativo. Então, assim, já lá, não me lembro qual foi o layout, mas antes era um nó esse evento. Por quê? Ele tinha uma ordem cronológica. E o evento extemporâneo, ele é validado. Quais são os eventos que você pode enviar fora do tempo, da ordem cronológica correta, nessa sequência lógica? Né? Antes a gente fechava a folha de pagamento, chegou um afastamento do mês passado que a folha já está fechada. Putz, a gente tinha que reabrir a folha para mandar o afastamento para fechar a folha. E isso o layout atual retirou. Então, você não precisa mais reabrir a folha. Mas sabemos que tem impactos em N sentidos, até mesmo remuneratórios, que possa vir a ter acontecido, de ter pago e a pessoa está afastada e a gente não saber, né? Entre outras situações. Também vejo, né, essa importância do SST estar em dia para não provocar esses impactos grandiosos, né, num FAP da vida. Né? Então, alguns eventos são muito importantes deles, que têm conexões silenciosas, esses cruzamentos que a gente fala do e-social. Então, assim, todo mundo fala, o tempo de transmissão de uma CAT, nossa, 24 horas, nossa, tem um dia, todo mundo corre, mas assim, e o 2230? Também tem o mesmo prazo, né? Será que tem a mesma conferência? Né? E assim, o mesmo lançamento? Como que as empresas se organizaram? Quem envia o 2230 da saúde? É um departamento ou é a Folha? Porque quem lança a CAT? Então, assim, eu acho que é esse nível de comunicação, nesse fechamento agora, desses cruzamentos entre os eventos, né, para diferentes órgãos públicos, que deve ser muito levado a sério, ser conferido, porque às vezes a gente impacta na vida de uma pessoa, né, fazemos tecnologia para as pessoas, e, enfim, né, coitada da pessoa que foi lá dar entrada no benefício e não tem um evento, né, porque foi lançado retroativo. Então, às vezes até, eu acho que a Ana pode contribuir com um exemplo, Ana, quer dar o pitaco do que aconteceu uma vez com a gente? A gente teve agora, recentemente, uma funcionária que disse assim, eu fui no INSS dar entrada no meu afastamento e vocês não mandaram o meu afastamento. Aí nós precisamos entrar no portal e mostrar, não, está lá, nós enviamos o afastamento você e passar essa informação para o funcionário de forma física, né? Eu printei a tela, eu escaneei a tela do social e mandei para o cliente, falei, peça para que leve esse documento ao INSS para poder dar entrada. E a gente recebe informações assim, mês passado nós tivemos um cliente que o neném nasceu dia 28. A folha já estava fechada. E daí? Né? Como que a gente vai fazer isso? Tem a licença, a paternidade também. O neném nasceu, o neném não vai falar, vou esperar, só vou nascer até o dia 25. Não dá. Tenho N coisas, eu preciso informar. E pegando um gancho disso, que não é o que nós vamos, o nosso tema aqui, falando do 2230,
A NR1, o 2230 está diretamente ligado com a NR1. Epa, isso aí deve ser assunto para outra binário, hein? Sim, com certeza. É só pegando o gancho 2230, ele precisa estar. E ok, porque ele vai te interferir em outros. Não vamos dar spoiler, então, Ana. Não vamos dar spoiler, não. É tudo interligado. Tá tudo interligado. A gente tem esses eventos retroativos, são bem complicados para a gente do departamento pessoal. Muito interessante, né? Esse 2230 e esse impacto nas diferentes áreas. Aproveitando, então, já que você falou, Ana, estamos quase finalizando, pessoal. Falta mais uma pergunta aqui, duas, na realidade. Que novidade nós temos aí no site do E-Social, Ana? Ontem saiu que agora, no evento 2299, que é de desligamento, então, rescisão por falecimento, que até agora a gente mandava só a matrícula, né, o número o código do atestado de óbito, agora tem que ter a data. Porque eles vão cruzar a data do falecimento com a data do desligamento. Aí, tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel, exatamente. Acha que a pessoa não é um novo campo, gente. Não. Tem que coincidir da data do atestado de óbito ser a data de desligamento. Tem que estar certinho, porque o que a gente passou? Antigamente, antes, quando não tinha cruzamento de informação, chegava um atestado de óbito, a gente fazia a quitação ali, a rescisão, não olhava muito a data, muitas empresas faziam, dia 1º mesmo, morreu dia 28, você dia 1º e pronto, acabou, hoje eu não posso mais. O que nós tivemos recentemente no cliente nosso? A empresa foi informada que fazia 1 ano que o funcionário tinha falecido. E daí? Eu faço a rescisão, se fosse em outro tempo, outro cliente, ele diria para mim, faz a rescisão aí com data de hoje. Não posso. Pelo E-Social, falecimento rescisão por falecimento, eu tenho que voltar no tempo, reabrir a folha, fazer a rescisão na data do falecimento, mandar um 2299 na competência do falecimento. Reabertura de folha, DCTF-Web retificadora, aí eu tenho que olhar, foi enviado alguma coisa lá vamos supor que a pessoa morreu em janeiro de 2025, 24, e a gente foi informado agora, em março de 2025. De janeiro até agora, eu enviei alguma coisa desse funcionário para o E-Social. Eu mandei um 2206, por algum motivo, né, que teve uma mudança de uma convenção coletiva, o celular dele foi alterado junto, porque para mim ele estava afastado. Eu só sabia que ele estava com uma subdoença. Então, hoje eu tenho que voltar e ver. Porque o INSS... A regra do evento extemporâneo, né? Exatamente. Porque se eu tiver que, gente, demitir uma pessoa retroativamente, até processos trabalhistas, né? Até eles fizeram um evento especial, né? Até puxando um pouquinho aqui para o processo trabalhista, desculpa. Mas para dar baixa, né? Porque, nossa, a manobra no E-Social fica gigantesca. Né? Você tem que vir excluindo por causa de constraint. Né? Como que você linkou uma chave na outra, né? Você vai ter que fazer isso daqui para você conseguir terminar o vínculo lá. Tá? E assim, geralmente, né, a pessoa está afastada, eles emitiam críticas, né, não deixavam você fechar a folha. Então, assim, você não tinha folha de pagamento. Então, o que muitas pessoas começaram a fazer? É enviar um 1200 para não ter alerta, para você não ter que ficar procurando todo mês o fechamento que aquela pessoa está afastada pelo INSS, transmitir essa informação com aquela folha, a remuneração está zerada, porque ele está afastado pelo INSS. Né? Daí você tem que apagar também todos os 1200 que você transmitiu nesse. Né? Não é simples. Não, mandar o 2230 como retorno do afastamento, para poder fazer no dia seguinte, fazer a rescisão. Eu não posso fazer a rescisão no mesmo dia do retorno, porque dá conflito de datas. Então, são todos os detalhes, né, que o pessoal da Jana fica meio doido quando tem essas mudanças constantes no E-Social. Boa. Então, vamos lá, para a gente finalizar, uma última perguntinha aqui. A gente está tendo aí constantes alterações de layouts, né, social. Tem alguma alteração prevista para esse ano? Alguma coisa desse sentido? Tá, eu já dei o spoiler, já falei um pouquinho lá de tudo que vem acontecendo, enfim. Eles estão trocando, né? Eles estão vendo esses erros e eles estão soltando os branches de correção, os bug fix da vida.
Então, eles estão trocando, vocês estão passando por essas lentidões. Acompanhe o semáforo do e-social. Está com lentidão, gente? Vai lá e olha. Porque eles estão trocando de versão com a máquina funcionando. Estão derrubando o servidor, está se perdendo, às vezes, números de recibo por causa dessa queda. Tá? O que vai acontecer agora no dia 22 de abril? Né? Eles vão ter que fazer alterações para conseguir, das exceptions que eles pegaram, já o que está em produção, do e-consignado, da DIRF, tá? Então, assim, eles lançaram o quê? Um novo layout, né? Eles lançaram no dia 31 de janeiro, botando em produção. Então, assim, as software house vão ter que lançar a versão. Vocês, empresas, enfim, terão que estar. Eles trocaram pacote de comunicação, o esquema XSD, que é a primeira validação de formação de XML para não transmitir para o banco do governo, informações erradas por problema de estrutura de XML. Então, isso, né, é feito com o sistema de mensageria. A gente aplica a primeira regra. Dentro disso, eles mudaram tabelas. Então, a tabela 21 do imposto de renda, dá uma olhada lá para a DIRF retificadora, tem incidência nova. Tá? Então, dão uma olhada nas parametrizações que vocês precisam executar dentro dos sistemas. E quais são as incidências corretas que vocês devem utilizar para as verbas. Regras de validação que eles estão trocando. Então, se vocês forem olhar, até tentar enviar a verba 9253 do e-consignado, só vai ser aceita em maio. Então, como? Trocando esquema XSD. Tá? Então, assim, vocês vão ter que, no mês de maio, começo do mês de maio, para atender essa parte do e-social, trocar também as suas versões. Tá? Voltados bem específica para isso. O que mais tem de novidade dentro daí? Eles começaram a fazer as validações das rubricas. Né? Pessoal de TI falando de RH é super engraçado, não fiquem rindo aí, tá? Mas a gente... eles trocaram para fazer o quê? A compatibilidade com a categoria do trabalhador. Então, quem é aquele trabalhador que pode estar utilizando aquela rubrica na folha de pagamento? E a compatibilidade da classificação tributária, tá? Da empresa, né? Qual é a classificação da empresa, tributária da empresa? Então essas rubricas aqui você não pode utilizar. Tá? Então, eles trocaram também isso. Tiveram algumas alterações de regras sobre admissão. Depois dão uma olhada. Isso tudo está publicado lá no e-social. Acompanhem, sabe? Todo dia eu tenho aqui como favoritos. Acompanhem. Né? E vamos esperar aí que o portal do Emprega Brasil libere as APIs para software house, conseguir facilitar um pouquinho o processo de vocês nessa parte do e-consignado. Porque a gente sabe que o portal do Emprega Brasil, só do momento da gente querer pesquisar, querer entender, trava. Então vai ser um modo borogodó. Quem não tem cadastro, quem não tem procuração eletrônica, precisa liberar, porque isso vai precisar ser feito no dia 21 de abril até dia 25. Tá? Vamos lá, gente. Somos capazes. E vai dar tudo certo no final. Boa. Excelente.